Em 1 Coríntios, capítulo 11 em diante, Paulo será que está tratando de uma doutrina a respeito do véu, em que as mulheres teriam que usar o véu? Será que é uma ordenança divina? Se é uma ordenança divina, então por que nas outras epístolas e nas outras cartas dos apóstolos e na Bíblia não vemos esse tipo de ordenança e costume, doutrinas? Em nenhuma outra parte, Paulo também menciona esta regra, esta doutrina. Se é doutrina, se é ordenanças divina, então por que Paulo não menciona, a não ser apenas no texto de 1 Coríntios capítulo 6, 11 ou melhor? E o porquê Paulo ali no capítulo 11 em diante, ele faz uso desta doutrina do uso do véu? Primeiro teríamos que entender o porquê Paulo diz para que aquelas mulheres usassem o véu. Ora, naquela época, a carta do apóstolo Paulo foi primeiramente endereçada aos irmãos da cidade de Corinto, na Grécia. Corinto é, até hoje, uma cidade portuária muito importante, pois recebe embarcações de todas as nações através do mar Mediterrâneo. Corinto foi uma autêntica metrópole, abrigando gente de todas as culturas antigas. A cidade oferecia aos viajantes mais divertimento e opções culturais que outros portos. Lá ficava o único anfiteatro, uma construção romana da Grécia com capacidade para mais de 20 mil pessoas. Naqueles dias havia um culto a uma deusa chamada Afrodite, que era tida como a deusa da fertilidade. E nesses cultos havia a presença de prostitutas culturais que tinham relações sexuais durante a cerimônia. A maioria delas tinha a cabeça raspada. O seu templo abrigava mais de 1000 prostitutas. A cidade tornou-se símbolo da promiscuidade e decadência moral. Esse culto passou a ser tradição da cidade e infelizmente existe até hoje. Naqueles dias, os homens jamais cobriam a cabeça para orar a Deus, somente as mulheres. Séculos depois, esse costume judaico mudou quando um homem entrava na sinagoga, recebia o talit, um chale de 4 pontas para ser posto sobre a cabeça. Os romanos, antes do aparecimento do talit judaico, já costumavam entrar em seus templos com a cabeça coberta. Os gregos, todavia, tradicionalmente, oravam e adoravam com a cabeça descoberta. Traduzindo a argumentação grega, Paulo argumenta que o homem deve orar assim porque ele é a imagem de Deus na terra. O motivo pior que levou Paulo a escrever esse assunto para a igreja de Corinto foi para proteger as irmãs que tinham cabelos curtos de serem confundidas com as prostitutas culturais, porque elas usavam o cabelo curto, raspavam a sua cabeça, e assim era característica desses tipos de mulheres, além de se mostrar insubordinadas ou insujeitas ao homem. Mulheres que se diziam que estavam ali para qualquer coisa, à vontade, para ter relações sobre qualquer coisa e com qualquer um, diferente das mulheres casadas e mulheres honestas, direitas. Isto porque, da mesma forma que uma mulher sem véu era considerada prostituta naquele período, pelos judeus, uma mulher com a cabeça raspada era tida como uma meretriz pelos gregos. Só não faziam uso do véu aquela que se encontrasse em um período de junto ou as que fossem esposas infiéis. Desta última, o véu lhe era tirado e o cabelo
lhes era rapado, a fim de que exibissem seu opróbrio ou vergonha. Esse é o único motivo de Paulo pedir que as irmãs usassem o véu, pois não há motivo para o uso do véu se o próprio cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Além disso, o apóstolo Paulo não menciona o uso do véu em nenhuma outra igreja em que passou. Será que Paulo esqueceu deste mandamento? Ou seja, não era doutrina e nem ordenanças divinas, mas era um costume local daquele período, naquela época, na cidade de Corinto, para diferenciar e não causar o escândalo quando vissem alguma irmã da igreja de cabelo curto e fossem confundidas com as prostitutas culturais daquele tempo. Então logo, se o seu ancião, se o seu pastor, seu líder, ele te obriga e te ensina e diz que isto é obrigatório e é a vontade de Deus, ele é um mentiroso e não sabe interpretar o próprio texto. Porque primeiro é que era para a cidade de Corinto, e as mulheres de Corinto, naquela época, para se diferenciar das prostitutas. E segundo, que não é doutrina e nem mandamento, nem ordenanças divinas, porque o próprio Paulo, ele é apóstolo, ele diz que nós não temos tal costume. Se alguém quiser ser contencioso, olha, que seja, nós não temos tal costume. E nem as igrejas de Deus. Paulo deixa bem claro que nenhuma das igrejas de Deus, e nem ele com os outros apóstolos, tinham tal costume.